Bom dia, irmãos. Hoje nós temos a nossa pregação para o dia 10 de maio de 2020. E o tema de hoje é disciplina. E eu gostaria de começar com uma oração primeiro, depois com algo curioso. Deus, obrigado por nós termos mais uma oportunidade no domingo de podermos dedicar um tempo do nosso dia para ouvir Tua palavra, também para estarmos juntos nas nossas casas e poder estar em comunhão, cantarmos ao Senhor, orarmos e poder lembrar de tudo que o Senhor fez, tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas, mas especialmente pela oportunidade que o Senhor nos deu de Te conhecer e de mudarmos de vida. E hoje eu te peço que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos mais uma vez, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor abra as nossas mentes, a nossa alma, nosso coração, para ouvir as Tuas Escrituras e termos a disciplina de aplicar cada coisa, de colocar em prática e vivermos aquilo que nós ouvimos, para que a nossa fé seja uma fé verdadeira, que é demonstrada pela prática. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. E como eu falei, o tema é disciplina, e eu gostaria de começar com algo, de certa forma, curioso, que é uma citação de uma mulher, e essa é para Laura, né? Viu, Laura? A gente já falou sobre ela. Uma senhora chamada Florence Nightingale, nome esquisitinho, né? Essa senhora aqui. E fiquei sabendo dela por um fato muito curioso. A patroa tinha ou ainda tem uma sacola de pano, e não sei por qual motivo, tinha diversos textos, frases dessa mulher. E ela é famosa por ter se dedicado como enfermeira, só que uma enfermeira na época dela que vivia num mundo que não era como o de hoje. Então ninguém tinha tanto conhecimento sobre medicina, sobre biologia, ou o que seja, como nós sabemos hoje. Então, muito do que essa mulher fez, ela tirou da própria cabeça, por experiência própria, e com o desejo de ajudar as pessoas. Então, ela é conhecida no exterior como uma pessoa que eu não saberia dizer um título, mas ela é muito conhecida, pelo menos no meio da enfermagem, porque ela é quase que a mãe da enfermagem. Da mesma forma que tem uma brasileira chamada Ana Nery, que foi o que a Laura me falou, que é digamos assim, a mãe, né, da enfermagem no Brasil. Só que tem uma frase dela que chama muita atenção e dá muito na cara do porquê de ela ter se tornado famosa, de ela ter realizado coisas boas, ter tido sucesso no que ela fez. E o sucesso dela não foi ganhar muito dinheiro ou ter uma grande carreira, mas sim de conseguir salvar muitas vidas. E a frase que ela falou, que eu achei espetacular, né, foi assim: eu atribuo o meu sucesso a isso, que eu nunca aceitei e nem dei desculpas. E é muito curioso, porque parece é um termo até, parece militar, né? Missão dada, missão cumprida. Não importa o que foi mandado, a pessoa tem que ir lá e fazer e não tem desculpa. E é até um pouco estranho pensar assim, nossa, uma mulher, enfermeira, a gente tem aquela noção, deve ser uma Madre Teresa, cheia de compaixão, querendo ajudar as pessoas, né? Sempre muito caridosa e delicada, e se dobrando às necessidades das pessoas. E de repente vem uma mulher
enfermeira e fala isso. Eu não dou desculpa e não aceito desculpa. Ui, que duro, que coisa terrível. Mas esse é exatamente o ponto. Disciplina. E nesse ponto disciplina, que é uma palavra que nós encontramos na Bíblia, essa palavra pode ter mais de um significado. Né? Quando a gente fala sobre disciplina, talvez você tenha me ouvido falar no começo, achou, a Rubens vai falar sobre as maneiras como Deus nos castiga. Mas pensa em disciplina, já pensa em surra, em chinelo, em cinta e correia e assim por diante. Já pensa o pai corrigindo o filho. Existe essa interpretação da palavra disciplina, mas existe uma outra, que é a disciplina como uma submissão a certas regras para se atingir algum objetivo. Então a pessoa se submete a essas regras, ela recebe as regras e ela sabe, se eu não fizer desta forma, eu não vou conseguir o que eu quero. Então eu preciso seguir essas regras. Eu tenho que trilhar esse caminho. Se eu não trilhar por este caminho, eu não vou chegar onde eu quero. E essa é uma maneira de você enxergar disciplina. E essa mulher, a Florence, ela conseguiu muito do que ela se propôs a fazer, porque ela fez exatamente isso. Ela não permitia se dar desculpas. Aceitar que, eu não consegui, mas tem que ver que aconteceu isso, aconteceu aquilo, as condições não são boas, faltou dinheiro, o pessoal aqui não colabora comigo, eu fico aqui gritando que é maluco, e ninguém me ajuda, por isso que não dá certo. Não. Ela não aceitou as desculpas dela mesma e também ela não aceitava as desculpas de outros. Então ela cobrava e não aceitava desculpas. Porque isso é uma maneira de extrair o melhor dessas pessoas. Então eu consigo imaginar que não devia ser a coisa mais agradável ter que trabalhar com uma pessoa assim, que não vai aceitar suas desculpas, que vai arrancar de você aquilo que ela quer. Não é a melhor descrição que você teria de um chefe, talvez. Acontece que depois que você vê o resultado, aí você vai pensar duas vezes antes de reclamar. Quando você vê que algumas pessoas estão salvando suas vidas, a coisa muda de figura. E na verdade não era meu objetivo colocar uma enfermeira por questão de doenças, mas de certa forma o tema me veio por questão de saúde, porque nos últimos dias eu tenho percebido como se tem mostrado, se tem feito uma campanha para que o público tenha disciplina de se comportar de uma certa maneira. E aí nós vemos as pessoas se comportando de outra maneira. Como se, não precisa, não tem tanto problema assim. E o ponto aqui não é o mérito de as regras são certas, são erradas, as leis são certas, são erradas, não é o ponto. Mas que nós percebemos essa cultura que é muito brasileira, não pensa que o mundo inteiro é assim, não. O Brasil é assim. De nós vemos as pessoas sempre vendo, mas é assim, mas não precisa ser tanto também. Não vamos exagerar. Veja bem, mas você tem que entender que no meu caso é assim. Então, nós temos uma cultura de um excesso de desculpas. E nós sempre acreditamos que as coisas podem ser feitas do nosso jeito
que não é necessário ser tão estrito, não precisa ser tão certinho assim. E isso começou a me chamar a atenção com o tempo. Eu fui vendo como as pessoas vão se comportando, e por um lado alguém fazendo uma campanha para uma coisa, e por outro lado a população agindo de outra forma, como se nem soubesse o que está acontecendo. Ou quando elas sabem, elas simplesmente falam isso. Ah, mas precisa ser assim também. Não, não, você me pegou agora no momento. Foi só aqui que eu dei uma escorregada. Né? Então a gente vê isso, pessoas que pensam em fazer uma dieta e aí elas começam por algum tempo e depois de um certo tempo, mas é só hoje que eu vou dar uma escorregadinha, comer um docinho a mais aqui, ou eu vou, vai ter essa festa aqui, não tem como evitar, eu vou comer a mais. E aí vai embora a disciplina, porque nós aceitamos as desculpas. Ou você começa um curso que talvez seja importante para a sua carreira. Mas tem tanta coisa para fazer, tem isso, aquilo, me puxando para lá e para cá. Aí fica complicado fazer. Então deixa um pouco de lado aqui, depois eu retomo e tal, mas o professor vai ter que entender, quem sabe até me dar um empurrãozinho aqui e eu sigo a vida. Não. Se alguém quer atingir algo na sua vida, tem que ter disciplina. E esse é um termo também bíblico. A Bíblia fala sobre isso e fica muito claro, se nós prestarmos atenção nos evangelhos, quando Jesus fala que o caminho é estreito, ou que a porta é estreita, né? O caminho difícil, que a porta não é larga, então não é fácil entrar no reino do céu. Por quê? Porque exige esforço, disciplina. Então, se nós não temos disciplina, nós não conseguimos chegar à salvação das nossas almas. Nós precisamos de disciplina espiritual para sermos obedientes a Deus e atingirmos a vida eterna, que é o que nós queremos. Então, nós vamos ler um trecho agora que está em... Hoje a gente vai começar por Hebreus, capítulo 12, os versículos 7 e 8. Então, em Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8, aqui está escrito assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então aqui fala que as dificuldades, e foi até de certa forma, um tema que eu trouxe 2 semanas atrás, sobre dificuldades e problemas que surgem na nossa vida, e como a gente se comporta diante delas, principalmente quando vem um choque. Então nós temos diversas reações. E aqui fala que nós temos que suportar as dificuldades recebendo-as como disciplina. Só que essa disciplina, ela não é necessariamente aqui nesse lugar uma disciplina de castigo. Então os problemas não são castigos. Em alguns casos nós podemos receber algum tipo de consequência do nosso erro e você pode enxergar como castigo. Deus, dessa vez ele não quis me livrar, não. Ele me castigou porque eu errei. E agora eu vou ter que pagar. Por outro lado, não. Em outras situações, não. Os problemas simplesmente surgem. Mas os problemas são obstáculos para que nós possamos aprender a ultrapassá-los. Inclusive, eu pesquisei sobre essa raiz da palavra disciplina e também da palavra discípulo, porque todas as primeiras letras são as mesmas, né? Eu não consegui chegar a uma conclusão, embora pareça, de certa forma, claro que
porque as duas palavras têm a mesma raiz, então elas estariam ligadas. E quando nós pensamos em um discípulo, como nós nos colocamos como discípulos de Cristo, então significa que o discípulo, ele recebe a disciplina do mestre. E aí uma disciplina que significa ensino, como nós temos as disciplinas na escola. Nós aprendemos as disciplinas. Então o mestre nos disciplina. Deus nos disciplina, nos ensinando por meio do sofrimento, dos problemas. A gente aprende matemática resolvendo problemas. A gente pratica um esporte sofrendo no corpo, cansando. E é assim que nós chegamos a ter um corpo saudável, ou pelo menos mais saudável do que era antes. Então você só consegue evoluir quando você passa por algum tipo de sofrimento. Não tem como ser diferente. Então essa disciplina de Deus ela é um ensino de Deus. Deus nos ensina, nos fazendo ultrapassar os problemas, ultrapassar as dificuldades. Nunca faria sentido para Deus querer que nós cresçamos na fé, nos poupando de tudo, nos fazendo viver já no céu, estando na terra. Ele não faz isso. Mas é algo duro para nós. No coração nós não queremos isso. A gente quer sombra e água fresca. A gente não quer problema. Mas Deus permite os problemas. Só que o que vai mostrar o nosso coração e a nossa alma é como nós reagimos. E quem é um discípulo de Cristo, ele tem que reagir tendo essa disciplina, essa submissão de aceitar o que o mestre fala e ele aprende. Ele se disciplina a fazer exatamente o que o mestre falou. Daí vem a raiz da disciplina, seguir o ensino, seguir reto de acordo com aquele ensino. E essa é uma disciplina que Deus espera de nós. Ele exige de nós. Então aqui continuando ele fala, se vocês não são disciplinados ou ensinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então tem uma condição para nós continuarmos sendo filhos de Deus. Deus tem que continuar nos ensinando, por meio de problemas também, mas nos ensinar a ultrapassar e suportar os sofrimentos. Se Deus para de fazer isso, é porque ele te abandonou. Falou, não, você já desistiu, então eu também desisto de você, acabou, não quero mais saber. Então não vou te dar mais nenhum desafio, você não quer mais. Então os problemas são dados por Deus para nós podermos aprender com Ele. Aprendermos, nos aproximarmos dele e aprendermos a superar as dificuldades. Então a disciplina é algo essencial para o nosso caráter. Não tem como nós queremos ser cristãos e não termos disciplina. Fazemos, eu faço o que dá, o que deu, o que não deu, deixa para lá, Deus vai aceitar tudo, não tem tanto problema assim. Tem. E da mesma forma que eu falei daquela enfermeira que ela não aceitava desculpas, Deus também não vai aceitar desculpas, por mais cruel que pareça. Porque nós podemos achar que Deus vai olhar para a pessoa e falar assim, mas você não foi sério, você não te vi sendo um discípulo. E aí a pessoa fala, mas o Senhor não entende que a minha situação... Você ouviu lá, dificuldade, meu coração é assim, e a minha vida não foi fácil, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. O Senhor não foi justo comigo também, porque teve gente que teve vida mais fácil, a minha foi difícil, e aconteceu um monte de coisa, e também não foi justo ser dessa forma aí, esse julgamento não é justo o Senhor me condenar, porque teve gente que não passou pelo que eu passei. O Senhor tem que entender.
Essa é a malandragem brasileira. Mas só que com Deus isso não cola. E nunca vai colar. Porque Deus não vai aceitar desculpas. O que ele entende é a nossa fraqueza. Ele entende a nossa fraqueza. Mas ele também vai enxergar no nosso coração o desejo de ter a disciplina, de sermos sérios com o que ele diz. E se nós somos sérios e com todas as nossas forças, nós continuamos nesse caminho, se nós praticamos aquilo que nós ouvimos, aí sim, aí ele vai entender. E ele vai entender, inclusive, as nossas falhas e tolerar nossas falhas. Mas ele não vai aceitar desculpas no final para alguém que viveu meia boca e quer se safar depois. Não existe isso. E até a gente acabou de falar sobre esporte, né? Existe até uma comparação muito interessante, que é uma outra escritura, que a gente vai ver agora em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, que diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então aqui nesse primeiro versículo, ele está falando sobre esporte. Ele está falando que dentre todos os que correm, só um ganha o prêmio. Ou seja, existe um prêmio, um alvo a ser ganho. E todos os que participam daquela corrida, eles são muito sérios, porque eles querem ganhar, eles querem chegar lá. E eles nunca vão chegar se eles correrem de qualquer jeito, ou correr para o lado errado. E não adianta chegar no dia da corrida e começar a correr. Tem que treinar. Tem que ser a vida dele correr todos os dias. A religião dessa pessoa se torna correr. É vida dedicada completamente para a corrida, para conseguir chegar naquela corrida e ganhar. E é essa dedicação, né, que a gente vê transparecer na Escritura, falando sobre o quanto nós precisamos dessa disciplina, essa dedicação para correr e conseguir ganhar a corrida, alcançar o prêmio. E continuando, fala: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, na primeira parte aqui ele fala que todos os que vão participar de uma competição, como eu acabei de falar, tem que treinar. Não adianta se achar o mestre do esporte, não treinar nada e achar que não, mas é que porque o meu corpo ele já nasceu assim, fabricado para ganhar corridas. Então não preciso nem treinar, eu só chego lá e corro e ganho. Não existe mais. Qualquer um que tem um corpo, entre aspas, pior, mas treinar direito, ganha. Porque o treinamento faz muita diferença. Então aqui, nessa escritura, se fala sobre a disciplina que as pessoas têm para ganhar algo que não tem valor nenhum eternamente, não tem valor nenhum. As coisas se perdem. Mas que nós temos que ter a mesma disciplina, a mesma dedicação para os ensinos de Deus, praticar o que Deus fala da mesma forma, com a mesma disciplina, treinamento rigoroso, se nós queremos ganhar a coroa eterna. Isso é esperado de nós. E aqui depois ele fala, né, sobre luta. Aqui Paulo, que escreveu isso aqui, ele fala assim, que ele não corre como alguém que corre sem alvo, e também não luta como alguém que esmurra o ar. Quer dizer, como você pode lutar com alguém e sair dando um monte de soco assim e acha que vai ganhar a luta? Não vai. Você tem que treinar e acertar o soco na hora certa, no lugar certo.
e com a força certa para derrubar o adversário. Só que olha que interessante, ele fala que ele acerta quem? Ele fala, eu esmurro a mim mesmo. Ele fala, e é até difícil, aqui fala, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Né? Tem pessoas que chegaram a pensar que o Paulo estava falando literalmente aqui, que ele começava em alguns momentos a se dar murros quando ele achava que o pecado estava querendo tomar conta dele. E, de certa forma, até é difícil ter certeza se realmente até pode ser isso mesmo. Ele chegou num ponto que talvez ele começou a querer se bater mesmo. Fala, para, Rubens. Pá! Se bate. Porque ele entendia, eu tenho que lutar e conquistar aquela coroa. E eu não posso permitir que o meu corpo lute contra mim. A minha alma sabe para onde quer ir. Não posso permitir que o meu corpo fique para trás, que o meu corpo se rebele. Então eu disciplino o meu corpo para ele aceitar o que a alma quer, o que o espírito quer. O corpo tem que ser obediente. Então o treinamento dele é contra o próprio corpo, para que o corpo se submeta à vontade de Deus. E no fim ele fala algo que tem muito, pessoalmente para mim, exatamente numa situação agora como essa, na frente dessa câmera, falando todas essas coisas que estão expostas na internet para qualquer um ouvir, e que fala, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque eu posso estar aqui falando um monte de coisas e talvez você ache que incrível essa mensagem, isso e aquilo e tal. E aí depois de algum tempo, eu me enfio num buraco espiritual e eu me perco. Que ridículo seria. Mas é uma luta. Porque eu posso estar falando um monte de coisas aqui e meu espírito ir pro buraco. Meu espírito se perder. Levar o corpo junto. Então é um desafio muito grande. Não adianta eu chegar aqui e simplesmente sair falando um monte de coisas. Então eu tenho que me arrepender de muitas coisas. E cada um que está ouvindo aqui, cada um sabe o que tem que se arrepender. Porque a mensagem da disciplina significa o quê? Disciplina é prática. Prática. Então eu preciso ouvir, até mesmo prestar atenção naquilo que eu mesmo acabei de falar, ou que eu já falei diversas vezes, e pôr em prática. Fazer acontecer. Não aceitar desculpas, porque Deus não vai aceitar desculpas. E isso é a demonstração de uma atitude de uma pessoa que reconhece quem Deus é, reconhece o que Deus quer, reconhece que o que Deus quer é o melhor, nós nos convencemos disso, muitos de nós já faz muito tempo. Então, se nós reconhecemos que é isso que Deus quer, nós nos disciplinamos, nós nos submetemos à vontade dele e praticamos essas coisas. Se nós não estamos fazendo isso, não podemos mais aceitar desculpas. Temos que praticar. Senão nós vamos ser como essas pessoas que nós olhamos pelo mundo que aceitam as desculpas. Então elas sabem da verdade, já ouviram falar alguma coisa, mas não dão bola. E seguem a vida do jeito que elas querem. E não se dobram. Então, no fundo, o que a gente vê nas pessoas agindo dessa forma, ouvindo as campanhas, faça isso, e elas vão e fazem outra coisa, o que isso demonstra? Demonstra uma profunda arrogância. Porque as pessoas realmente acreditam que as regras não valem para elas, individualmente. Ah, vale para o povo, mas eu tenho uma situação diferente.
O meu caso é diferente. E eu sei o que eu estou fazendo. Então não se preocupem comigo, eu resolvo do meu jeito e o povo que siga essas regras. Com Deus nós não podemos fazer isso. Se Deus nos diz faça, nós temos que fazer. Se nós somos discípulos de Cristo, vamos fazer. Se nós não somos, não vamos fazer. Mas a prática vai mostrar quem nós somos diante de Deus. Então, essa é a mensagem para hoje. E é um desafio muito grande pensar em todas as coisas que nós já aprendemos durante anos. Elas não podem ficar simplesmente na nossa mente. Se nós cremos nessas verdades, nós temos que praticá-las na nossa vida. Temos que fazer essas coisas sem desculpas. As desculpas precisam ir embora. Se elas vão embora, nós tomamos uma decisão de realizar um treinamento rigoroso, que não é nada agradável, é um treinamento rigoroso. Esmurrar o próprio corpo, lutar contra a nossa natureza. Mas quando nós fazemos isso, nós vamos ver o resultado. Nós vamos ver resultados que nós não sabemos quais são, mas vai haver resultado na nossa vida. Nós vamos enxergar mais tarde. Mas o mais importante um dia é poder saber, eu lutei contra o meu próprio corpo, eu participei desse treinamento, eu fui disciplinado, eu me submeti à disciplina, ao ensino de Deus, e eu vou receber a coroa da glória, porque é o nosso objetivo. Então essa é a mensagem de hoje, que a paz de Cristo esteja com todos nós, e uma boa semana para todos. Mãe, que honra ter nascido de você, ter sido amamentado em seus braços, ter seu sangue em minhas veias e ver que os seus traços me rodeiam. Que honra, que honra. Emprestou-me o seu corpo pra morar, seu colo tantas vezes pra repousar. Imagino que pensava enquanto me aguardava e as bênçãos que me desejava. Imagino os meus primeiros choros e você a me acalmar. Imagino os meus primeiros tombos e você a me levantar. Foi Deus quem a escolheu pra mim, me dando um presente antes de eu nascer. Se Deus perguntasse para mim, eu diria simplesmente assim: não quero outros braços, nem preciso pensar. Também escolheria os seus pra me ninar. Pai, que honra ser gerado de você, ter sido alimentado por seus braços, ter seu sangue em minhas veias e ver que os seus traços me rodeiam. Que honra, que honra.
Com coragem não se prende ao seu quintal, sonhador que não tem medo de temporal, e sai com braço forte, com suor e ousadia, pra construir nossa família. Minha história começa com seus passos, em seus sonhos vou me encontrar. Sua história faz possível meu destino. Onde eu for, você estará. Foi Deus quem o escolheu pra mim, me dando um presente antes de eu nascer. Se Deus perguntasse para mim, eu diria simplesmente assim: não quero outros braços, nem preciso pensar. Também escolheria os seus pra me ninar. Foi Deus quem os escolheu pra mim, me dando um presente antes de eu nascer. Se Deus perguntasse para mim, eu diria simplesmente assim: não quero outros braços, nem preciso pensar. Também escolheria os seus pra me ninar, pra me ninar.